Pessoal, olha só. Para ver se a gente vai conseguir fazer esse trabalhinho com tranquilidade, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou corrigir a questão que eu passei para vocês e já vou pedir, olha, altera os dados dessa questão, bota tanto e tanto. E essa questão tu já vai fazer em seguida, certo? Então, olha só. Página 51 do volume 3, a questão 1. Uma máquina térmica retira a cada ciclo 10.000 calorias de energia da fonte quente e perde 6.000 calorias para a fonte fria. Vou fazer aquele desenho clássico da máquina. Fonte quente, fonte fria. Retira quanto da fonte quente? 10.000 calorias. Joga quanto para a fonte fria? 6.000 calorias. Letra A. Determine o trabalho realizado por ciclo em unidades do SI. Trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, Q menos QF. Então o trabalho ficou 10.000 menos 6.000. Trabalho ficou igual a 4.000 calorias, como ele pediu o sistema internacional, multiplica por 4.2, eu acho que é o suficiente. Ele falou quanto era? Eu vou usar 4.2, o valor mais correto é 4,185, 4,18. Mas a maioria dos vestibulares às vezes fala em 4 mesmo. 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16, 1, 2, 3, 1, 2, 3, uma casa após a vírgula. 16.800 joules. Calcule o rendimento dessa máquina. O que é rendimento? Rendimento é lucro sobre investimento. O lucro que eu espero da máquina é o trabalho. Quanto é que foi o trabalho? 4.000 calorias. Quanto é que foi o investimento? 10.000 calorias. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 0,4 se eu quisesse colocar em porcentagem. 40%. Legal. Letra C. Aproveitamento bom para a máquina térmica. Já é muito bom para a máquina térmica. Qual o significado do resultado obtido no item anterior? O que significa 40%? De a cada 100. Obrigado. A cada 100 calorias ou 100 joules 40. só serão aproveitados, né? Só serão aproveitados 40 joules. A cada 100 joules só serão aproveitados 40. Ou, se tu preferir esse resultado aqui, a cada 1 caloria só serão aproveitadas 0,4 calorias. Tranquilo, né? Certo? Já bota aí então, ó. Esta máquina retira da fonte quente 35.000 joules. 35.000 joules. E joga para a fonte fria 7.000 joules. As mesmas perguntas. Fizeram alteração? 35.000 joules da fonte quente. Só riscar o 10.000 e botar 35.000. E riscar os 6.000 e botar 7.000. Já está em joule. 35.000 joules. 7.000 joules. Já era o sistema internacional. Quero o sistema internacional. Sim. Só que, galera, para poder dar tempo, nós vamos ter que ser mais ágil na próxima trocação de dados, tá beleza? Que é muito rápido. Tu pega lá, risca o valor e bota o que eu falei. Tá beleza? Então, fechou. Uma questãozinha tranquila. Questão 2. Questão 2 dessa mesma página. Na primeira coluna deste quadro são colocados os rendimentos de algumas máquinas térmicas. Preencha a segunda e a terceira colunas respondendo às solicitações feitas. Rendimento da máquina, 0,07. Significado do rendimento da coluna anterior. Quanto é que significa 0,07? 7% da energia é aproveitada. É aproveitada. Não é isso que é o rendimento de 0,07? Outra maneira de escrever, que a cada 100 unidades de energia, 7 unidades serão aproveitadas. Aí, o rendimento referente à primeira coluna é possível? É possível esse rendimento? Sim. Depois, o que significa 0,25? 25% da energia
aproveitada. Aproveitada. É possível? Sim, é possível. Depois, 1. O que significa 1? 100% da energia é aproveitada. Isto é impossível, é um absurdo. Segunda lei da termodinâmica foi violada. Essa aqui eu queria uma máquina dessa. Sim, a cada uma unidade entregue, ele aproveita 4. Ou seja, cria do além 3 unidades de energia. É a solução para o problema da humanidade, essa máquina. Absolutamente absurdo. Não. Então tu vê, essa aí eu não vou nem colocar porque não tem alteração para fazer, questão chata. Próxima página. 53, questão 1. Que figura é essa? Nunca vi essa figura na vida. Carnot! É o Carnot! Página 53, questão 1. Dica para produzir um ciclo de Carnot sem sofrimento. Dica importante. Pressão por volume. O que pontilhada é essa aqui, galera? É uma isoterma. Que pontilhada é essa aqui, meus amigos? É outra isotérmica. Nós sabemos que o ciclo de Carnot se constitui de uma transformação isotérmica e uma adiabática. Lembra? Uma curva suave entre duas isotermas? Uma transformação isotérmica e uma adiabática, que é uma transformação suave entre duas isotermas. Esse é o nosso querido ciclo de Carnot. Se bem que nesse caso já estava produzido e tinha até setinha. Agora eu pergunto a vocês, que história é essa de estar com uma cor diferente ali dentro e um tal ali no meio? Ele está mostrando que a área daquela coisa do meio é o trabalho. Ele deu nome a esses pontos aqui, ó, A, B, C e D. E ele faz uma tabela. Ele faz uma tabela AB, BC, CD e DA. O que ocorre com o volume de A para B? Deixa eu até melhorar o meu gráfico aqui para ninguém se iludir. E aí? Deu uma aumentadinha no volume de nada, né? O gráfico de vocês talvez seja um pouquinho mais fácil de perceber isso. Se tu traçar uma linha, se bem que o de vocês está quase alinhado, né? Isso não ficou legal. Isso o cara deveria ter feito mais claro. Perdoe o amigo da apostila, eu não vou imitar ele, olha só. Pontilhada que é a pontilhada que é a isoterma, curva suave entre duas pontilhadas, curva suave entre duas pontilhadas. E agora está melhor o gráfico, ó. Seguiem pelo meu gráfico aqui que vai ficar mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Vamos botar as setinhas. E agora vai, galera. Ó. Olha o volume do A. E olha o volume do B. O volume do B foi mais para a esquerda, não foi? Então o volume diminuiu. Ele perguntava o que ocorre com o volume e pede para explicar expansão, compressão ou não varia? Compressão. Depois, qual a classificação de cada transformação? Isotérmica, isocórica? Adiabática. Por que adiabática? Não troca calor. Depois, o que ocorre com a temperatura? O que ocorre com a temperatura de A para B? A diabática não troca calor, não quer dizer que a temperatura não mude. Por incrível que pareça, uma coisa pode esquentar sem receber calor. Uma coisa pode esfriar sem perder calor. Trabalho, né? Lembra que trabalho troca energia? Hã? Aumenta. Olha uma maneira legal de pensar. Pega o mesmo volume, gente. Pega o mesmo volume aqui. Qual é a explicação para a pressão ter aumentado? A temperatura é maior? Certo? Então, quando eu fui dessa isoterma mais baixa para a isoterma mais alta, a temperatura aumentou. Aumenta. Depois, a última pergunta. Qual é o sinal da variação de energia interna, do ΔU? ΔU é positivo, né? Porque aumentou.
a temperatura, ΔU é positivo. De B para C, meus amigos, de B para C, o que acontece com o volume? Expansão, o volume aumenta, é uma expansão. Como, professor, se o gráfico está descendo? Porque a volume é pra cá. Exatamente, olha lá o volume B e olha lá o volume C lá na frente, ó, é uma expansão. É uma transformação de que tipo? Está numa isoterma, então é isotérmica. Isotérmica. Depois, a temperatura aumenta ou diminui? É constante, porque é uma isotérmica, é constante. Se é constante, o que aconteceu com ΔU? Final é igual ao inicial, o final menos o inicial dá zero. De C para D, galerinha, que tipo de transformação? Mais uma vez o volume. Cuidado, gente, ele está descendo, mas olha só a pontilhada do volume C. Olha só a pontilhada do volume D. Muitos de vocês na prova vão dizer que está diminuindo só porque a seta está descendo. Isso mostra que o cara não tem domínio de plano cartesiano básico, galera. 8º ano, ó. Olha ali, ó. Não estou te ofendendo, tá, cara? Estou falando a real, tá, cara? Um aluno de 8º ano, ele percebe que o volume, se ele é bom em plano cartesiano, que o volume aumentou de C para D. Então é uma expansão. Temperatura. Por que diminui? Porque foi da isoterma mais alta para a isoterma mais baixa. Professor, ele é professor mesmo, professor. É que tu botou a temperatura aumenta ou diminui. É verdade. Aqui diminui. Se a temperatura diminui, aliás, qual é o tipo de transformação? Adiabática, transformação adiabática. Se a temperatura diminui, o ΔU fica negativo, porque o A U... temperatura aumenta. Diminui. O U é o 3 meios de nRT. A energia interna do gás depende do número de moléculas e dá. Se a temperatura diminuiu, quando tu faz o final menos o inicial, dá negativo. E de D para A, galera, finalmente aconteceu de D para A. É uma compressão, porque o volume foi bastante reduzido, é compressão. O que mais? Aumenta a pressão. Está numa isotérmica a transformação. Se é isotérmica, é constante a temperatura. E se é constante, o ΔU é zero. Perfeito. Vou fazer uma questão instantânea para vocês trabalharem nessa área aí. E porque exatamente, vai ser isso que eu vou fazer, mas não conta para ninguém. Ó, e depois, para finalizar, lá na página 54, essa aqui é uma que dá para trocar os valores bem fácil, ó. Página 54, exercício 3. Determinada máquina térmica ideal. O que é uma máquina térmica ideal? Não, cara, perfeito. Já acho perfeito. Sei lá. Que obedece o ciclo de Carnot, que é o ciclo perfeito. Então quando tu falar máquina térmica ideal, já pensa, é o Carnot. É o Carnot. Temperaturas de 127 e temperatura de menos 73. Que temperaturas são essas? Da fonte fria e da fonte quente, é claro. Responda, qual é o máximo rendimento possível para esta máquina? Como é que calcula o rendimento de uma máquina de Carnot? Isso. 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte, só que tem que ser em Kelvin. Ou seja, soma 273. Soma 273. 400 Kelvin. E aqui 200 Kelvin. 1 menos 200 sobre 400. Corta 0, 0. Rendimento é 1 menos 0,5 dá 0,5. Ou seja, se fosse em porcentagem, 50%. Considerando que ela seja uma máquina real, qual será o seu rendimento? Isso se ela fosse ideal. E se fosse real? É trabalho sobre o rendimento dela. Essa é da máquina ideal. Mas ele quer saber o rendimento. Se ela fosse real. Tá, você tem que achar o trabalho. Você achar o trabalho. Ah, menor do que 0,5. Só. Tá, mas não tem como Mas fazer realmente. claro, como é que eu vou... Ele não falou nada sobre a máquina. Como é que eu vou calcular o rendimento real dela? Eu não tenho elementos.
É isso, às vezes a resposta ela é tão boba que a gente trava. Ele só queria que eu falasse, olha, se ela for de verdade, não tem que ser menos que 50%. Não foi o que eu disse que o engenheiro fazia? O engenheiro é contratado, ô engenheiro, essa máquina aqui tá uma porcaria. Deixa eu ver se é verdade. Mede a temperatura da fonte quente e da fonte fria, calcula o rendimento da máquina de Carnot e compara com a real. Se tiver próximo, show de bola, não vou nem mexer na máquina. Não vou nem mexer na máquina. Então o importante é tu saber que é menor que 0,5 se ela for real. Anota aí, uma máquina térmica ideal opera entre as temperaturas de 327 graus Celsius e menos 23 graus Celsius. Calcule o rendimento desta máquina. Letra B. A letra B vai ser diferente. Se a máquina recebe um trabalho, se a máquina recebe um calor de 100 mil joules, calcule o trabalho. Letra B. Se Q igual a 100 mil joules, ela recebe um calor de 100 mil joules, calcule o W, calcule o trabalho. Essa é a letra B da questão. Tudo bem? Quais eram as temperaturas? 327 graus Celsius e menos 23 graus Celsius. Letra A é igual, quero o rendimento. Letra B, para um calor de 100 mil joules recebido, calcule o trabalho. Essa é a questão 2, então, do nosso trabalhinho. E a última, questão 5 da página 54. Questão 5 da página 54. Neste quadro são apresentadas 3 máquinas térmicas operando em ciclos entre fontes de calor nas temperaturas de 300 Kelvin e 500 Kelvin. Meia hora? Beleza. Meia hora dá. E aí, galerinha? Estas máquinas são possíveis de serem construídas? 300 Kelvin e quanto? E 500. Essa linha o que era? Valeu. Essa linha o que era? Essa coluna? O que era isso aqui? Trabalho. E aí, como é que eu sei qual máquina é possível? Como é que eu calculo isso? Calculo o rendimento de cada uma delas e compara com o rendimento de Carnot, que é o perfeito. Temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Isso aqui vai dar 0,6. 1 menos 0,6. A melhor máquina que existe entre essas temperaturas tem que ter quantos de rendimento? 40%. Como é que se calcula o rendimento na prática? É trabalho sobre calor. Eu vou calcular o rendimento de todas. Se alguma der maior que 0,4, ela não existe. 10 mil dividido por 100 mil. 1 sobre 10, que é 0, é 10 e 10? É, aí tá 10 e 10. E lá na apostila? Também é 10 e 10. 10 e 10? Obrigado. 10 mil dividido por 10 mil. Qual é o rendimento? 100% existe? Não. Um absurdo. Tá fora, essa máquina não existe. Rendimento da máquina B. 6 mil sobre 12 mil. Dá 0,5. Pode? Não, tem que ser menor que 40, porque a melhor máquina do mundo tem 40% de rendimento aqui. 3 mil dividido por 8 mil. 3 oitavos. 3 oitavos. Se fosse... Ó, é 1.5, 0,75, 0,375. Essa é possível, né? Só a máquina C é que é possível. Comecem a fazer as duas primeiras questões, que eu vou colocar outras duas questões no quadro ali para vocês, bem similares. Aí trocou os dados e ficou meio ruim os dados na real. Trocou e daí eu É ruim isso, cara? Pelo amor de Deus. Dividir por 25 é a coisa mais gostosa do mundo, cara. Mas eu dividir 5 por 12